O Flamengo conquistou a Supercopa hoje batendo o Botafogo por 3-1. Flamengo que dominou completamente o jogo, Flamengo que em nenhum momento sofreu o risco de fato de perder o título, Flamengo que do início ao fim da partida foi um time superior ao Botafogo. Flamengo que conquista seu segundo título na era Felipe Luiz que tem se mostrado um técnico promissor. Longe de exagerar e dizer aqui que o Felipe Luiz é um novo Jorge Jesus, acho que com pés no chão e analisando de fato como tem sido o trabalho dele, acho que tem sido gradual. É um trabalho que vem evoluindo. Desde a final da Copa do Brasil, a gente viu o Felipe Luiz testando escalações, testando jogadores, e hoje ele foi assertivo na escalação, hoje ele foi assertivo nas escolhas dele, e desde antes da pausa, né, por causa das chuvas e tudo mais, o Flamengo já se mostrava melhor. O Flamengo talvez é o melhor elenco do futebol brasileiro, é o melhor elenco do futebol brasileiro. Flamengo que tem jogadores extremamente decisivos, Arrascaeta, Bruno Henrique, o próprio Gerson, que eu vejo vários torcedores às vezes criticando o Gerson, talvez por ser um jogador mais lento, um jogador mais cadenciado, né, diferente do Bruno Henrique, que é aquela energia, um jogador que tá o tempo todo em cima. E que jogador que é o Bruno Henrique, né, cara? Já aproveitando o gancho, jogador espetacular, decisivo, um jogador que é do mesmo tamanho que o Gabigol pra mim. Lógico, eu não tenho lugar de fala aqui, sou um santista falando no lugar da torcida do Flamengo. Se você for flamenguista e estiver vendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários se eu tô falando alguma bobagem, tá? Não quero ofender nem o torcedor flamenguista, nem o botafoguense nessa análise. Mas a opinião de fora, a opinião de quem acompanha o futebol, eu gosto bastante de assistir jogos de todos os times. Eu vejo que o Bruno Henrique ele tem um tamanho, se não do mesmo tamanho do Gabigol. Obviamente o Gabigol é um jogador que se tornou ídolo do Flamengo, conquistou muita coisa, decisivo em final de Libertadores. Mas, cara, o Bruno Henrique é um jogador muito grande na história do Flamengo também. Se não for do tamanho do Gabigol, é próximo, tá bem próximo ali. Porque é um jogador, cara, que não sente final, é um jogador que não sente peso de competição, não sente pressão, é um jogador que ele sempre aparece em decisões. Jogador que hoje foi extremamente importante, né? Fez um golaço, o segundo gol dele, cara, batida de quem sabe muito, golaço. E o pênalti, né? A jogada do pênalti que ele sofre, cara, é incrível um jogador de 34, 35 anos, igual o Bruno Henrique ter essa explosão, ter esse pique. É um jogador que é muito importante. O Flamengo fez muito certo em manter ele no elenco, porque perdeu o Gabigol, apesar do Gabigol não vinha sendo titular, o Pedro já vem sendo titular desde 2023, né, em boa parte do tempo, mas o Bruno Henrique ter ficado foi de extrema importância. O Bruno Henrique nessa posição hoje ali de último homem do ataque, né, não aberto pela ponta, mas podendo flutuar, aparecendo para um lado, aparecendo para o outro e infiltrando, né, igual ele foi na jogada que ele sofre o pênalti. Ele é letal, cara, porque ele é mais rápido que a maioria dos zagueiros, ele tem uma explosão, igual eu já falei, que é um diferencial dele e corre muito, cara. Então vai ser muito difícil algum zagueiro pegar ele na última linha ali. Se ele receber uma bola alçada, e tem jogadores que conseguem fazer isso, né? O Gerson, o Arrascaeta, o próprio De La Cruz. Tem jogadores que têm esse potencial de enfiar uma bola para ele, pegar ele nas costas da defesa. É muito difícil parar esse cara. É um cara muito decisivo. E para mim hoje foi disparado o melhor em campo, não tem nem o que falar. Foi o jogador mais importante dessa final e novamente decisivo, novamente conquistando um título pelo Flamengo. O mais emblemático disso tudo é no fim do jogo, né? Um título que nem é tão importante assim, e não tô nem desmerecendo o título do Flamengo, longe disso, mas vocês concordam comigo que para um cara que já ganhou Libertadores, para um cara que já ganhou Brasileirão diversas vezes, para um cara que já ganhou tanta coisa com o Flamengo, um título de Supercopa é mais um título. Não é nada absurdo, não é nada grandioso perto do que ele já conquistou e que sentiu bastante esse título, né? Ficou bastante emocionado ali no fim do jogo. E eu achei isso bastante simbólico. E é um jogador que totalmente identificado com o Flamengo, já passou pelo Santos, gostava muito dele no Santos, cara, eu não queria que ele tivesse saído, acredito que se ele tivesse ficado naquela temporada de 2019 junto com o Sampaoli, teria feito um trabalho muito bom, teria sido destaque com certeza, mas enfim, foi pro Flamengo, construiu a história dele, teve aquele ano de 2019 espetacular ao lado do Gabigol e vem se mantendo, né, teve uma grave lesão durante esse período, mas voltou jogando muita bola e eu acredito que esse ano de 2025 o Bruno Henrique tende a ser novamente um dos grandes destaques, não só do Flamengo, quanto do futebol brasileiro. E, cara, sensacional. Para a idade dele, para um jogador aí de já beirando 35 anos, é algo absurdo, assim, é assustador mesmo o quanto o Bruno Henrique consegue jogar.
Do time do Flamengo, de modo geral, o Flamengo teve uma partida bastante consistente. Tiveram jogadores que foram muito bem na partida, além do Bruno Henrique, que foi o melhor em campo. O De La Cruz fez uma partida boa, correndo o campo todo, no lado para o outro. É um jogador bastante enérgico, um jogador que é um motorzinho de fato no meio de campo. Partida boa. Michael, cara, partida boa do Michael, indo pra cima, voltando a marcar, tava na zaga, tava no ataque, bastante importante no jogo de hoje. Michael, pra mim, que talvez ali, depois do Bruno Henrique, foi o segundo melhor em campo. E tiveram entradas importantes, né? A entrada do Arrascaeta, que entrou bem, cara. O Arrascaeta, pra mim, é um gênio da bola, muito bom jogador, cara. Inteligente, visão de jogo. É uma pena o tanto de lesão que ele sofre, porque com certeza poderia ser muito maior, mas ele sofre muita lesão, né? E é um jogador, cara, espetacular. Visão de jogo é absurda, passe, inteligente, entrou muito bem. Ele já deu umas 3 bolas ali que quase saíram gols do Flamengo. Outro jogador também que foi bem, o Mateuzinho. O Mateuzinho vem numa crescente desde a reta final do ano passado. Lateral que já foi bastante criticado, mas hoje tem feito bons jogos, tem feito boas partidas. É um lateral que eu acredito que não vai ficar muito tempo no Flamengo. Já teve propostas para ele sair. E hoje a gente sabe que lateral no futebol mundial é uma escassez muito grande. Então o Mateuzinho ele vem numa crescente, vem fazendo um bom desempenho no Flamengo desde a final do ano passado, desde o final do ano passado, e hoje novamente uma boa partida. E além disso teve a estreia do Danilo, né? O Danilo estreou, Danilo que quase foi pro Santos, mas optou por ir pro Flamengo, que é o time de coração dele, né? O Danilo que já revelou diversas vezes que tinha o sonho de jogar no Flamengo, que é super compreensível. O Flamengo hoje tem uma estrutura muito maior que a do Santos, não tem como nem comparar, apesar do Santos ter trazido o Neymar ser um chamariz hoje para alguns jogadores, mas não tem como a gente comparar a estrutura de ambos, né? A estrutura do Flamengo hoje perto do Santos é muito grande. Além disso, a entrada, né, que fechou com chave de ouro ali essa final, Luiz Araújo, que fez um baita golaço, é um jogador muito bom, que oscila, tem boas partidas, tem partidas abaixo, mas que está buscando recuperar seu espaço ali com o Felipe Luiz. Bom, o Flamengo foi dominante, o Flamengo foi superior, o Flamengo hoje tem o melhor elenco do Brasil, igual eu já falei, e em contrapartida o Botafogo vai sofrer bastante nesse início de ano, perdeu diversas peças, Botafogo que mudou bastante seu time, quarteto ali de ataque do ano passado ficou só o Savarino e o Igor Jesus, Luiz Henrique e o Almada, que eram jogadores bastante importantes naquele esquema do Arthur Jorge, saíram, que com todo respeito ao Arthur, cara, não tem nem como comparar o Arthur com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador de seleção, jogador bastante decisivo. O Arthur é uma prateleira abaixo, não tem como comparar. Se o Botafogo contratou o Arthur para ser esse substituto do Luiz Henrique, o Botafogo perde sim, não tenha dúvida disso. Não tem como o Arthur repor a saída do Luiz Henrique, e muito dificilmente não só o Arthur, não é uma crítica ao Arthur, que é um bom jogador, gosto dele, mas dificilmente você supre a saída de um Luiz Henrique, né? Jogador jovem, jogador de bastante explosão, jogador bastante técnico. Então, o Botafogo vai sentir ainda essa saída dele. E outro cara, o Almada, né? O Almada é um cara que ano passado foi um dos melhores do Botafogo, um dos melhores do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, na verdade. Então é uma saída também que você não consegue substituir, né? Então o Botafogo vai sentir muito nesse início. O Botafogo vai demorar um pouquinho ali para reencontrar o caminho, né? E ainda continua sendo um bom time. O Botafogo tem um bom time, não tem nem como dizer, além de ter o Testro, né, que a qualquer momento pode trazer um cara ali grande, um jogador grande para suprir essas saídas, né? Enfim, Flamengo campeão de novo, o Felipe Luiz caminhando, trilhando um caminho bastante importante no Flamengo, 2 títulos ali em menos de 6 meses. Acredito que a torcida do Flamengo está confiando, está acreditando que ele possa evoluir, mas é igual eu falei, né? A gente tem que não comparar. A gente comparar Felipe Luiz com Jorge Jesus, igual muita gente faz, é perigoso. Você coloca uma responsabilidade muito grande em cima dele. Acho que ele tem que tirar essa pressão, fazer o trabalho dele, continuar caminhando, né? É um cara que demonstrou potencial. Bom, essa foi a minha opinião dessa final. Flamengo mereceu o título, Botafogo em reconstrução, Flamengo com um elenco bastante forte, Flamengo com um elenco bem superior à maioria dos times do futebol brasileiro. E, enfim, Flamengo campeão com justiça, com o melhor jogador da final disparado, que foi o Bruno Henrique, e foi um título merecido. Se você torce Botafogo, deixe sua opinião, se falei alguma bobagem, se você discorda de algo que eu falei, se você é flamenguista, se eu também falei alguma besteira, se você concorda comigo de alguma forma, deixe nos comentários também, sempre com respeito, sempre com educação, isso vai ser sempre bem-vindo. E se você ficou até aqui, eu te agradeço, um grande abraço e até mais.